bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Me parece que o frio está indo embora por aqui. Me parece, aos pouquinhos, que o frio está indo embora, né? Nós já estamos entrando aí em setembro, na primavera da semana que vem. Parece que está mais ameno o frio aqui no sul do país. Mas vamos lá, no projeto Leia a Bíblia Comigo. Hoje nós nos encontramos na carta do apóstolo João, o discípulo amado de Jesus, que escreve uma carta, né? E, na verdade, ele escreve, são 3 cartas, né? E ele escreve num período muito gnóstico. Ele escreve num período muito gnóstico, né? Os escritos, alguns comentaristas falam que são datados ali aproximadamente de 85 a 100 anos depois de Cristo, né? Não se tem uma data certa, mas é uma probabilidade. Então, já haviam se passado muitos anos depois do nascimento, da morte e ressurreição de Jesus, e aí havia entrado muita coisa no meio da igreja, muitos ensinos falsos, muitos falsos mestres, muitos ensinos heréticos, e João, ele vem resgatando o princípio de todas as coisas. A fala dele é um resgate, um princípio de todas as coisas, né? E João nos fala a palavra princípio aqui, reportando, olha, lembra do princípio, lembra do que foi ensinado no princípio, algumas vezes nesse capítulo, no capítulo 2. Algumas vezes ele vem reportando pra gente das leis espirituais, dos mandamentos que Deus havia escrito com o seu próprio dedo lá no Sinai, né? Porque, queridos, o reino de Deus é um reino de justiça. É um reino de justiça. Deus é justo até com o diabo. Eu tenho ouvido isso da juíza, a pastora Tânia Tereza. Muitas e muitas vezes a gente ouve e a gente vai gravando. E realmente é isso mesmo. Deus é justo até com o diabo. Ele não pode negar a si mesmo, né? Então, por isso que João vem resgatando a palavra, desde o princípio, o que vocês têm ouvido desde o princípio. Ele faz a junção dos mandamentos que foram escritos no Sinai com o novo mandamento que Jesus deu, porque eles são um só. Eles são um só, né? Lembra que Jesus não veio, ele mesmo disse, eu não vim revogar a lei, mas pelo contrário, eu vim cumprir a lei, né? E ele só é o sacrifício perfeito. Ele só é o sacrifício perfeito, ele só é a propiciação perfeita diante de Deus para perdão dos nossos pecados, porque ele cumpriu. Ele cumpriu. Não foi encontrado nele pecado, a marca, o selo da morte não havia em Jesus quando ele desceu ao Hades. A morte não pôde segurá-lo, porque ele cumpriu, ele cumpriu. É o cumprimento das leis espirituais, é a prática das leis espirituais, é o receber Jesus como o sacrifício perfeito que nos leva ao novo nascimento, que nos leva ao novo nascimento. E é só, aqui João no capítulo 2 vai falar isso, que é só com a prática dos princípios da palavra de Deus, com a prática das leis espirituais, que nós vamos conseguir vencer os 3 grandes inimigos do ser humano. Que o primeiro grande inimigo do ser humano é o mundo e tudo que ele nos oferece, a cobiça, a concupiscência do mundo. Toda a cobiça que o mundo nos oferece, né? Que os principados, né? Que os principados dos territórios, os 4 grandes principados que atuam hoje no mundo, no planeta Terra, em 8 bilhões de habitantes, propiciam. É só pela prática dos princípios que nós vamos vencer o mundo.
É só pela prática dos princípios da palavra de Deus que nós vamos vencer a nossa carne. Porque a nossa carne, os nossos desejos pessoais, a nossa cobiça pessoal, ela clama pelas paixões da nossa carne. Então é só praticando os princípios da palavra de Deus que a gente vai vencer a cobiça da nossa carne. E é só praticando os princípios da palavra de Deus que nós vamos resistir Satanás e ele vai fugir de nós. Nós vamos resisti-lo porque o trabalho dele é matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. E ele não tem dia de descanso. Ele não para. As redes do inferno, elas funcionam muito bem. Elas são diferentes da nossa rede. Nossa rede social, que de vez em quando cai a nossa internet, a gente fica desconectado. No inferno não tem isso. No inferno, a rede social do inferno, ela funciona. Basta um demônio ouvir. E aí todo o inferno sabe o que está acontecendo. Então, queridos, olha. E aí, no capítulo 2, tem algo muito extraordinário. Muito extraordinário que eu tirei para mim. Que o Espírito Santo nos dá a unção para suprir toda a nossa necessidade. Para praticar a palavra. É do Espírito Santo que nós recebemos a unção para nos conectar de tal forma que recebemos do Pai a autoridade espiritual para resistir o mundo, vencê-lo, para resistir a nossa paixão carnal e para vencer Satanás. Então o capítulo de hoje está maravilhoso. O capítulo de hoje está maravilhoso. Eu tirei tanta coisa para mim. Que coisa linda. Quanta revelação no capítulo 2. Mas vamos à leitura? Vamos à leitura? Olha só o que diz o texto sagrado. 1 João, capítulo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. É Ele, e Ele é a propiciação, sacrifício único pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Quem nasce de novo, quem recebe Jesus, guarda os mandamentos. É isso que João está falando. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Entende? Os princípios, as leis espirituais, elas fazem parte. Quem conhece Jesus conhece as leis espirituais e guarda. Guardar aqui significa prática. Pratica. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado no amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele, pela prática da palavra. Tá? Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amados, não vos escrevo mandamento novo. Tá vendo? Não tem novo, tá? Senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, porque aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. A prática dos mandamentos, das leis espirituais, vai trazendo luz na nossa vida, queridos. Aquele que diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço.
nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Não é isso que diz o grande mandamento? Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, e ao teu próximo como a ti mesmo. Os 10 mandamentos estão resumidos aí. Os primeiros 4 mandamentos estão relacionados diretamente com Deus. Os 6 estão relacionados com o nosso próximo. Os 6 restantes. Tá? Filhinhos, e vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Tem que aceitar o perdão, tá? Precisa aceitar o perdão. Tá? Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Como é que a gente vence o maligno? Com a palavra de Deus escrita no nosso coração, com as leis espirituais sendo praticadas no nosso dia a dia. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, cobiça da carne. A concupiscência, a cobiça dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, sua cobiça. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes o conhecimento. Queridos, quem está em Cristo recebe a unção do Espírito Santo do conhecimento, a unção para conhecer. É o Espírito Santo quem nos revela todas as coisas. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, João está dizendo, mas porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Princípio aqui é princípio. Desde lá, dos princípios legais, porque o reino de Deus é legal. Legal, ele é formado de leis espirituais. Tá? Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Quanto a vós, outros, a unção que dele recebeste. Dele quem? Do Espírito Santo. Quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine.
Porque quem nos ensina? Qual é a missão do Espírito Santo? O Espírito Santo, o Consolador, vos ensinará todas as coisas, disse Jesus para nós. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, queridos, quem nasceu de novo tem essa grande responsabilidade, essa escolha, essa decisão de praticar a justiça de Deus, de praticar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E é o Espírito Santo. Paulo vai dizer que é o seu Espírito. Paulo vai dizer, olha, quem testifica com o meu Espírito de que eu sou filho de Deus, Romanos 8,16, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, Jesus disse, é o Espírito Santo que vos ensinará todas as coisas. Então, queridos, só nos resta praticar a palavra, praticar e vencer os nossos 3 grandes inimigos. O mundo e sua influência, a carne com as nossas paixões que nos levam ao pecado e resistir Satanás, que é o grande influencer da humanidade, do século, de todos os séculos. Ele é o grande influencer. Ele influencia o tempo todo. Para ele não para. Para ele não para. Ele age, né, no tempo espiritual. E no tempo espiritual, no mundo espiritual, não tem dia, não tem noite, não tem tempo e não tem espaço. Então, nós precisamos, temos essa responsabilidade de vencer. E está em nós o vencer. É a nossa escolha de praticar os princípios da palavra de Deus no nosso dia. Que Deus nos ajude no dia de hoje. Que tenhamos um dia cheio da bênção do Senhor. Cheio do vigor do Espírito Santo, da coragem do Espírito Santo, do fortalecimento do Espírito Santo, para que a gente possa vencer hoje os nossos 3 grandes inimigos. Em nome de Jesus, que Deus nos ajude. Pai, em nome de Jesus, eu venho a Ti, diante do Senhor nessa manhã, agradecer, Deus, pela Tua palavra que é poderosa nesse dia. Esta palavra, Pai, que foi escrita por João, Pai querido, tanto tempo depois de Jesus, mas João ainda tinha o ardor, ainda tinha vivo na mente e no coração todos os ensinos que Jesus havia lhe dado, e ele pôde, inspirado pelo Espírito Santo, Pai, deixar esta palavra maravilhosa para nós. Que aquele que anda na luz não tropeça. Aquele que anda na luz, Pai, não tropeça. Pai querido, então, nos ajuda no dia de hoje, nesse dia, a não tropeçar. Nos ajuda, Pai, a prática da Tua palavra. Nos ajuda, Pai querido, a cumprir, ó Deus, a produzir em nós hoje o fruto do Espírito, Pai, que é o amor, a bondade, a benignidade, a longanimidade, a mansidão, o domínio próprio, a fidelidade com o Senhor. Pai, nos ajuda a produzir hoje, Pai, a produzir hoje os frutos claros, ó Deus, do arrependimento, do cancelamento de todo o nosso pecado. Pai, nos ajuda. Pai, eu oro a Ti, ó Deus, por toda criança que vai chegar hoje, a criança que vai vir no projeto. Pai querido, nós estamos com tantas crianças, Pai, que o Senhor tem encaminhado para nós. Temos tantas crianças novas agora no 2º semestre, Pai. Deus de poder, e eu peço a bênção do Senhor, a bênção da Tua proteção para o lugar onde nós trabalhamos com as crianças, Pai. Ali na Rede Almar, em todo o espaço físico, Deus. Eu peço que o Senhor do alto os céus, ordene a Teus anjos, protetores, guerreiros, Pai, para proteger o nosso lugar, ó Pai. Assim, ó Deus de poder, para que nenhuma criança venha se machucar. Pai, ontem,
aquela criança, Pai, se machucou ali. E eu peço a tua proteção, Pai, no dia de hoje, a tua proteção. Pai querido, nos ajuda a olharmos, a supervisionarmos, a cuidarmos das crianças do nosso pátio, para que nenhuma criança, Pai, venha se machucar. Pai, na autoridade do nome de Jesus, ordena a bênção da proteção no nosso local físico, onde nós cuidamos das crianças, Pai. Nos dá, ó Deus querido, entendimento, dá entendimento para toda a nossa equipe, para que a nossa equipe, Pai, possa ficar totalmente atenta, que nós possamos estar vigilantes, Pai, com o cuidado das nossas crianças no dia de hoje, Pai. Pai, eu oro por elas, para que elas sejam acolhidas pelos nossos professores, com uma unção especial do Teu amor, da Tua graça, Pai. Eu oro pelas famílias dessas crianças, Pai. Pai querido, são tantos, Pai, as necessidades, Deus. Pai, tem famílias, Pai, que estão desempregadas, Pai. Tem família que estão, ó Deus querido, passando necessidades, muitas vezes até do alimento, Pai. Pai, promove o emprego, Tu és Jeová Jireh, o Deus da providência. Paizinho querido, supra a necessidade de um emprego nessa família que está desempregada. Pai querido, tem famílias, Pai, que estão lutando, guerreando, Pai. Estão guerreando, Deus, com o inimigo das nossas almas, o inimigo da cruz de Cristo, que tenta matar, roubar e destruir, por meio da enfermidade, por meio do alcoolismo, por meio das drogas, por meio dos vícios, por meio da violência. Pai, na autoridade do nome de Jesus, que o Cristo ressurreto seja ali, ó Pai querido, proclamado, e que essas famílias, Pai, possam fechar essas portas, Deus, e possam, Senhor Deus, se render ao Deus vivo e verdadeiro, ao Deus que nos protege do mal, ao Deus que cuida de nós, ao Deus que muda a história, Pai. Deus de poder, eu te peço, Senhor, Jeová Todo-Poderoso, entra com providência de cura e libertação para essas famílias, Pai. Deus, em nome de Jesus, aonde há enfermidades, Deus. Pai, eu coloco diante de Ti, Pai, os enfermos agora. Eu coloco aquelas famílias que estão sendo assoladas por espíritos malignos de enfermidade, Pai. Deus de poder, dá ordem a Teus anjos a respeito dessas famílias, para que as mentes delas sejam liberadas, para que possam ouvir do Espírito Santo de Deus. Pai querido, que nos convence, a Tua palavra diz que é o Espírito Santo que tem a missão de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, que as mentes sejam liberadas para ouvir a Tua palavra, Pai, para que haja, Deus, transformação, cura e libertação. Pai, eu oro pelos enfermos. Eu peço pela Daniele, Deus, que toda gripe caia por terra. Toda gripe caia por terra. Toda gripe, Pai, toda HN1 caia por terra em nome de Jesus. Que ela tenha o seu corpo, Pai, curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a Tua vontade se estabeleça na vida dela, Pai, em nome de Jesus. Eu oro pela Rosane, Pai. Que ela seja curada de toda enfermidade que tenha assolado o seu organismo. Eu oro pedindo a cura completa. Pai, é sobre a Tua palavra que eu oro, é sobre a Tua palavra. E a Tua palavra diz que o Senhor Jesus levou na cruz todas as nossas enfermidades. Eu creio nisso, Pai. Eu creio nesta palavra de cura para a vida da Daniela. Eu creio nesta palavra de cura, nesse decreto de cura para a vida da Rosane, para a vida do Ingo, para a vida da minha sobrinha Carla Fabiana, na luta deles contra o câncer. Eu decreto, Pai, saúde plena na vida deles, Pai, fundamentada na Tua palavra, autorizada pela Tua palavra, Deus. Eu creio, Pai, na cura do meu neto Isaac de todo autismo. Eu creio, Pai, na libertação da casa da minha filha, libertação completa de todo espírito de enfermidade. Eu te ordeno, espírito de enfermidade, me ouça. Eu te ordeno que você bate em retirada da casa da minha filha Alessandra, com todas as tuas mazelas, o autismo do Isaac, Deus, as enxaquecas do Vitor, as dores de coluna da Alessandra. Eu te ordeno, sem direito a retorno. Eu te resisto, espírito de enfermidade.
bata em retirada, que haja saúde, cura e libertação na casa da minha filha Alessandra. Toda a rinite do Daniel Pereira vai embora em nome de Jesus. Que haja na casa da minha filha saúde plena, Pai. Deus, eu te peço que o Senhor adentre no dia de hoje na casa da Cláudia, com a sua mãe, que haja ali, ó Deus, conhecimento pleno da tua palavra, que haja, Pai querido, confissão, arrependimento, que haja o mover do teu Espírito Santo naqueles corações, que o consolo do Senhor e o refrigério do Senhor adentre naquele lugar de uma forma tremenda, trazendo cura e libertação. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti pela Gil. Eu oro a Ti, ó Deus, que haja descanso, Pai. Meu pedido é que haja descanso e refrigério para Madalena, Pai, em nome de Jesus, tua filha, tua serva, ungida, Pai. Deus de poder, toma diante do Senhor, ó Pai. Nós pedimos essa bênção, Pai. Eu oro pelo meu pai, pedindo tua bênção para a vida do meu pai. Saúde plena para a vida do meu pai. Cuida, Pai, dos meus filhos no dia de hoje, dos meus netos. Cuida, Pai querido, da nossa equipe. Cuida das minhas amigas, ó Deus, amigas de perto e amigas de longe. Que o Senhor esteja abençoando do alto dos céus o nosso dia, Pai. E eu entrego ao Senhor o dia de hoje para amar e servir o Senhor de todo o meu coração. De todo o meu coração. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Até amanhã, se Deus nos permitir. Deixa eu ir cilindrar o pão.